trecho ali da peça acusatória que tinha, pelo menos, um meio de ser rebatido, e ficou muito completa essa defesa ou esse voto do ministro Luiz Fux, e de tal maneira que agora tem muita gente debatendo. Será que não teve também o auxílio de inteligência artificial? Agora, a razão desse voto realmente é uma incógnita. Por que o Fux virou o avesso do avesso? O que aconteceu para o Fux de ontem ter sido diferente daquele que chegou a condenar mais de 400 pessoas, aqueles que invadiram aqui, inclusive o STF? Talvez ele esteja pavimentando a candidatura da filha, que hoje é desembargadora. Isso é pura especulação, como disse o Guga, mas sabe uma coisa que eu achei muito bizarra nesse voto? É que ele misturou alhos com bugalhos. Ele fala de autocracias, falou de fraude em eleições em outros países. Ele fugiu completamente do tema e também até atacou as urnas brasileiras de forma velada. Disse que a urna só funciona se tiver plugada numa tomada, se tirar da tomada não funciona mais. E aí depois ele vinha com outros assuntos, misturou, como vocês já disseram, a torcida organizada. Inclusive, quando eu morei em São Paulo, que eu cobri os embates entre as torcidas organizadas, elas iam armadas com barras de ferro, que foram justamente essas armas que usaram aqui nos ataques do 8 de janeiro para quebrar os vidros da Suprema Corte, para quebrar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, para atacar a polícia militar, a cavalaria. Então, ele dizer também que não teve organização armada criminosa, não sei, para mim, uma barra de ferro é tão eficiente quanto uma pistola. Não, e tentaram, durante esse processo todo para incitar o golpe, eles tentaram explodir o aeroporto. Não tinha arma, tinha bomba. A bomba foi acionada. Não chegou a ser disparada, mas eles tentaram sim fazer isso. Colocaram uma bomba num caminhão-tanque dentro do aeroporto. Enfim, o que não faltam são elementos que provam que, de fato, era uma tentativa violenta de se abolir o Estado democrático de direito. E teve uma tentativa de golpe também. Só não enxerga quem não quer. O voto do Fux ontem parecia um colega meu, hater, bolsonarista. Eu tenho alguns que passaram pela lavagem cerebral do bolsonarismo, que ficam repetindo exatamente os clichês, boa parte dos clichês que foram usados ontem pelo Fux no voto dele. Eu fiquei assistindo aquele e pensando, parece aquele meu colega que pirou, aquele que hoje tira o filho da escola porque tem medo do professor doutrinadoor. O Fux ontem, de fato, passou uma imagem de alguém que estava com um voto maluco, entre aspas, digamos assim. Inclusive foi essa a descrição, a maneira como descreveu o voto do Fux, um dos ministros do Supremo, que foi ouvido pelos jornalistas do UOL de maneira anônima. Eles não identificaram qual, mas ele classificou o voto como um voto maluco. Tá todo mundo tentando entender que maluquice foi essa. Inclusive, ontem eu estava ouvindo vários juristas sobre esse voto do Fux. O professor Davi Tangerino, que vem bastante aqui no ICL, um dos grandes juristas que a gente tem hoje comentando esse caso, disse que o voto do Fux foi comemorado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, porque ele fala sobre organização criminosa armada. E ele diz que se a pessoa não está portando a arma naquele momento, não é organização criminosa armada. Então, alguém que é de uma facção criminosa pode ser pego pela polícia e falar: você é do PCC, você faz parte de uma organização criminosa armada. Ele fala: não, senhor, o ministro Luiz Fux falou que se eu não estou com a arma no momento, eu não faço parte de organização criminosa armada. Então, amparado pelo voto do nobre... Isso, pelo voto do ministro Luiz Fux. Exato. Então, esse foi o entendimento ontem do nosso jurista Davi Tangerino. Falou que esse voto certamente foi comemorado pelas organizações criminosas armadas.